Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu o filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com essas palavras do Evangelho que nós acabamos de ouvir, que está em Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o 38, a igreja celebra então o dia da bem-aventurada Virgem Maria do Rosário. Hoje, meus irmãos, é um dia totalmente para nós católicos. Só para os católicos. Porque os evangélicos, levados por um zelo exagerado, acabaram caindo na tentação de não querer amar a Virgem Maria. Eu repito, por um zelo exagerado. E que zelo exagerado é esse? A questão da idolatria. Tudo nos protestantes está relacionado à idolatria, 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 como se nós católicos fôssemos idólatras. E graças a Deus nós não somos idólatras, porque nós adoramos a Santíssima Trindade. Nós adoramos um Deus único em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós, católicos, nós somos muitíssimos agradecidos por causa desta passagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir. O anjo Gabriel veio do céu como um grande arauto para trazer uma grande notícia. E qual foi a notícia? Ele vai a uma virgem, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, chamada Maria, que já havia sido anunciada pelo profeta Isaías há mais de 700 anos. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho,
E agora, 700 anos depois, essa profecia se realiza. Esse grande arauto chamado Gabriel, ele vem perguntar para ela se ela quer ser a mãe do Salvador. E ela, diante da situação, ficou meio intrigada. O anjo Gabriel explicou para ela, porque ela disse que eu não conheço homem algum, e dizer que eu não conheço homem algum significa simplesmente que ela não tinha relação sexual com ninguém. Então, o anjo diz que tudo acontecerá por obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí ela diz, como vimos no Evangelho: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Serva, que quer dizer escrava, eu estou aqui disposta a tudo. Se é vontade de Deus que eu seja a mãe de Deus, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, assim eu serei. Então nós somos muitíssimo agradecidos. E Nossa Senhora, em muitas das suas aparições, ela sempre recomendou que nós pudéssemos rezar o rosário, como diz aqui, como nós aqui no Brasil dizemos terço, mas a expressão rosário quer dizer rosas que nós oferecemos a Deus por meio de Nossa Senhora, porque ela é a grande rosa, é a rosa mais bela criada por Deus. E ali, através dessa oração, que é uma oração extremamente contemplativa. Contemplativa por quê? Porque para nós rezarmos o rosário, nós precisamos de um ambiente que favoreça para nós para que nós possamos nos interiorizar. Essa é a palavra que me fugiu. Agora fiquei até com dificuldade, fiquei pensando a palavra correta. Nós precisamos de interiorização. Lembremos que Nossa Senhora, ela sempre foi contemplativa. Nossa Senhora não fazia as coisas exageradas, na gritaria. Não, ela era contemplativa. Tanto que nos santos evangelhos, ou melhor, no Evangelho de São Lucas também, nós encontramos lá essa frase: Maria guardava tudo no seu coração. Depois você pode conferir no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 19, e também Lucas, capítulo 2, versículo 51. E ali nós contemplamos. Contemplamos o quê? Todos os passos da vida de Jesus. Por isso, o rosário ele é dividido em mistérios. Os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, junto também com Nossa Senhora, porque nos mistérios da vida de Jesus está contido também Nossa Senhora. Por isso que nós vimos aqui no Evangelho de hoje o anjo que aparece à Virgem Maria. E aí nós temos os mistérios gozosos, também chamados de mistérios da alegria, os mistérios dolorosos, que são os mistérios da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e temos os mistérios gloriosos, que mostram a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda do Espírito Santo, a sua subida aos céus, e também contemplamos nesse mistério
Nossa Senhora que também sobe ao céu, mas aqui tem um que foi acrescentado pelo Papa São João Paulo II, ele é um grande devoto de Nossa Senhora. Aí ele escreveu uma exortação apostólica chamada Rosarium Virgenis Mariae. Depois você pode procurar aí na internet o Rosário da Virgem Maria, aonde o Papa, de forma brilhante, ele fala sobre o sentido do rosário, o que é o rosário, por que nós devemos rezar o rosário. E ele trouxe um acréscimo a mais, ou seja, se é acréscimo já é a mais, dos mistérios luminosos. Então, esses terços, cada dia se reza, o rosário, cada dia se reza um desses mistérios. Na segunda-feira, nós rezamos os mistérios gozosos. Na terça, os mistérios dolorosos. Na quarta, os mistérios gloriosos. Na quinta, os mistérios luminosos. Na sexta, os dolorosos. No sábado, os luminosos. E no domingo, os mistérios gloriosos. Tendo em mente que rezamos os mistérios gloriosos no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. Há aquelas pessoas que rezam os 3 rosários ou os 4 rosários diariamente. Tem os outros que rezam somente um dos terços. Cada dia vai rezando, como eu acabei de elencar. Como eu havia dito, o terço, ou o rosário, como nós quisermos falar, é uma oração que exige da nossa parte muito silêncio. É preciso rezar ela num recolhimento muito grande. Por exemplo, eu não consigo rezar o terço com muito barulho, com pessoas ao meu redor. Eu sempre procuro rezar o terço num lugar que proporcione a contemplação, porque o terço, ele precisa ser rezado, ou rosário, ele precisará sempre ser rezado com um recolhimento aonde nós, através dos Pai Nossos, Ave Maria e o Glória ao Pai, nós possamos pensar no que está acontecendo, no mistério que nós estamos rezando naquele momento. Por exemplo, como no Evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, do versículo 26 a 38. No primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do anjo São Gabriel à Virgem Maria. Então, nesse momento em que eu vou rezando o Pai Nosso, as 10 Ave Marias e o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eu preciso me esforçar para pensar neste fato. Aí eu vou pensando o anjo Gabriel que vem descendo do céu. O anjo Gabriel que se encontra com Nossa Senhora. Enquanto eu vou rezando o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, interiormente eu vou ouvindo o diálogo dele com ela e ela com ele. Naquele momento em que eu vou rezando o Pai Nosso, as 10 Ave Marias, e concluo com glória ao Pai, glorificando a Deus por esse momento sublime e maravilhoso, eu vou pensando tudo aquilo e vou guardando no meu coração.
Por isso a oração do rosário, meus irmãos, não é uma oração fácil para se rezar, não. Às vezes nós pensamos que é fácil, mas não é. Olha quantas distrações que vem na nossa cabeça. Aquele esforço para trazer para a minha imaginação, para a minha memória, para a minha inteligência, esse momento. Vocês estão entendendo como é que se reza o terço? Não é simplesmente uma repetição, Pai Nosso, Ave Maria, um glória ao Pai, e aí por diante. É uma oração que exige, eu repito, silêncio, contemplação. Maria que guardava tudo no coração. E aí eu vou guardando os mistérios gozosos, os dolorosos, os luminosos e os gloriosos. Por isso que o terço é uma oração cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro da oração. E ali eu estou junto com Nossa Senhora. E ali eu vou meditando. E é por isso a necessidade de nós conhecermos os evangelhos. É preciso que nós tenhamos os evangelhos no nosso coração. Não é, como eu falei, não é simplesmente uma repetição de palavras. Eu tenho que saber o que foi revelado para nós e que está ali nos 4 evangelhos. O evangelho de São Mateus, segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas e segundo São João. E eu tenho que conhecer essas partes do evangelho que são essenciais para a nossa vida de católicos. Nós poderíamos nem saber o que foi que aconteceu quando Jesus curou o cego de nascença, ou quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Mas essas partes, elas são importantíssimas, porque ali está contida a história da nossa salvação, desde o momento em que o Verbo se encarnou, desde o momento em que Jesus se fez carne no seio de Nossa Senhora, até o seu retorno aos céus. E ali estão as partes, olhe bem o que eu estou dizendo, as partes principais do Evangelho. O momento que Jesus se encarna no seio de Nossa Senhora, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, o momento em que Jesus envia os apóstolos para pregar o Evangelho. Vocês estão entendendo a importância do Santo Terço? Geralmente, quando eu vou na minha casa visitar a minha mãe, ou melhor, a minha família, minha mãe está sempre com o terço na mão. Ela vai lá, faz as coisas e depois senta e vai rezar o terço. Minha mãe já está com 88 anos, graças a Deus, de vida. Ela tem a idade de 88 anos. E está ali, sempre rezando. Sempre ali, contemplando a oração. Trazendo ao coração as passagens da vida de Jesus. E isso vai nos dando força na nossa caminhada. Quando nós estamos assim, enfraquecidos em relação aos nossos sofrimentos, aí nós meditamos ali a paixão de Jesus, ali nós encontramos força. Sabe aquelas pessoas que vivem dizendo assim, não aguento mais tanto sofrimento? É quando nós meditamos os sofrimentos da vida de nosso Senhor, ali nós encontramos força. E aí, lembrando a nossa vida no céu um dia, nós vamos contemplando Jesus que morre ao terceiro dia, ressuscita e volta
para o céu, e Nossa Senhora que depois vai também. Aí nós vamos meditando a nossa vida lá no céu, como vai ser maravilhoso. Aqueles que têm medo da morte, ou seja, tem medo de morrer, e todo católico não deveria ter esse medo. Então, quando se reza os mistérios da morte de Jesus, nós vamos entender que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, nós meditamos a morte de Jesus e, ao mesmo tempo, em seguida, já vem os mistérios da ressurreição, ele que ressuscita e vai para o céu. Que coisa maravilhosa! E nós vamos lembrar que um dia todos nós estaremos no céu. É quando nós lembramos de um parente nosso que já se foi, isso nos dá força de saber que um dia nós estaremos com eles também, porque eles já contemplam a face de Deus. Essa é a oração que eu gosto mais de rezar. Eu sempre trago o terço ou o rosário no meu bolso, e eu tenho uma particularidade que todas as noites, quando eu vou dormir, eu durmo segurando o terço. Eu durmo segurando o terço. Porque realmente é uma oração maravilhosa. Pena que os nossos irmãos protestantes não sabem saborear essa grande oração. E na oração do terço estão contidas também as orações mais importantes que nós, como católicos, devemos rezar. O creio, aonde está a nossa profissão de fé. Rezamos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Nós rezamos a Ave Maria, e na primeira parte da Ave Maria nós encontramos a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Então ali é a oração que está no Evangelho. Os evangélicos não querem entender isso, mas a primeira parte da Ave Maria está no Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quem foi que falou isso? O anjo Gabriel. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Aí agora nós suplicamos a ela que ela rogue por nós na hora da nossa morte, para que um dia nós possamos estar no céu. E aí, ali na primeira parte da Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Quem foi que falou isso? Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, logo após o momento em que o anjo aparece, e quem fala isso é a Virgem Santa Isabel. Bendita sois vós entre as mulheres, Isabel falou, e bendito é o fruto do teu ventre. O ventre, quem está no ventre de Nossa Senhora? Jesus. E aí a glorificação do Pai, glória da Santíssima Trindade, na verdade, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E aí nós rezamos essa jaculatória que Nossa Senhora ensinou lá para os pastorinhos. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Aí nós podemos rezar também mais uma jaculatória. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estão vendo que é uma oração importantíssima. Imagina, meus irmãos, por isso que nós precisamos realmente de um local onde nós possamos meditar, interiorizar, contemplar. Não nessa barulheira, gritaria e tudo. Precisamos ter aquele cantinho especial, porque nós temos que rezar os Pai Nossos, rezar as Ave Marias, os Glória ao Pai, e depois ainda ali pensar na vida de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amemos Nossa Senhora, fazendo aquilo que nas diversas aparições ela vem dizendo, e principalmente em Fátima, quando ela disse: rezai o terço todos os dias, porque através do terço obteremos a paz. Nas aparições em Medjugorje, ali fala também que é a oração do coração. Imagine, o nosso coração vibra de alegria. E eu termino com aquele momento em que Nossa Senhora aparece em Fátima e Lúcia pergunta se ela iria para o céu. Nossa Senhora disse que sim. Se Jacinto iria para o céu, também iria. E o Francisco, aí Nossa Senhora disse, ele vai, mas ele vai ter que rezar muito texto, porque ele tinha preguiça de rezar. E depois dessa chamada de atenção, Francisco se tornou um grande contemplativo da oração do Santo Rosário. Que Nossa Senhora nos ajude a rezarmos o Santo Terço todos os dias. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada oração do Santo Terço.